Pindamonhangaba registrou entre os dias 16 e 19 de junho 41 casos positivos de coronavírus. Os números mostram que, desde que a cidade confirmou o primeiro paciente no início de abril, os casos foram aumentando e tiveram uma grande ascensão nos últimos 4 dias. Para falar sobre esse e outros assuntos relacionados à Covid-19, nós conversamos com a médica pneumologista Maria Prata, coordenadora técnica do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Pindamonhangaba. Ela reforçou a importância dos cuidados, como sair de casa só se precisar, usar máscara e álcool gel, sobre vacina contra a gripe e outros assuntos pertinentes. A médica começou falando sobre esse período de adaptação ao novo normal. É período de adaptações ao novo, né? Eu acho que o novo ele contempla uma série de frentes, né? Então tem o novo da nossa rotina dentro da nossa casa, tem o novo da nossa rotina de trabalho, tem o novo na nossa rotina dentro, né? Saúde mental, fora, cuidados, precauções. Então existe muita mudança realmente. Também é uma nova rotina na ciência, é uma nova doença onde se tem que saber tudo e ninguém sabe nada. Na maior parte das vezes as respostas elas precisam ser prontas e a gente precisa extrapolar o conhecimento que a gente tem de outras doenças semelhantes numa tentativa de acertar dessa vez. O tempo vai passando e só isso vai mostrando pra gente o que realmente funciona. Aqui na nossa região, Vale do Paraíba, a gente sabe que a gente está em franca ascensão da curva, né? Existem perspectivas de crescimento do número de casos nesse momento que a gente está agora, né? E julho, adentrar o próximo mês, para só depois começar a decair o número de casos e a gente começar a ter aquele arzinho de normalidade novamente. Também temos um contexto econômico no nosso país, né? Não podemos ignorar isso, certo? Sim. Então, nesse mesmo momento, está havendo flexibilização da circulação de pessoas na sociedade. Então, eu gostaria de reforçar que flexibilização não é igual ao fim da pandemia. Todos devemos estar atentos a todas as medidas de precaução e segurança. Máscara, lavagem de mãos, distanciamento social são medidas fundamentais para conter o avanço dos sintomas. Digo mais, se você tem sintoma, não é para ir trabalhar, não é para sair de casa e procurar assistência médica, né? O serviço público, o serviço privado está preparado para poder receber as pessoas nas unidades de emergência e de urgência que iniciarem sintomas de síndrome gripal, né? Então, o recado a gente tem visto um monte de gente que começa a ter sintoma até cair a ficha, até perceber que aquilo pode ser um sintoma gripal, né? Passa ali 2, 3, até 4 dias e são períodos cruciais na transmissão, na contaminação do ambiente e na transmissão para outros indivíduos. E recentemente, agora, nos últimos dias aqui em Pindamonhangaba, a gente viu um aumento no número de casos confirmados da doença, né? Isso tem a ver diretamente com essa flexibilização, com esse maior funcionamento do comércio, da economia? O comportamento do vírus é um comportamento previsível, né? Esse comportamento a gente vê aqui, a gente vê na cidade de São Paulo, a gente vê em outras cidades do Vale, né? Então é esperado que com a flexibilização da movimentação de pessoas, a gente observe um aumento do número de casos, né? Isso é um comportamento previsível. Uma das medidas tomadas, né, tanto no município quanto no estado, foi aumentar a capacidade de testagem, né, que é uma estratégia na contenção do avanço. Dessa maneira você consegue, teoricamente, tirar de circulação o indivíduo infectado, né? Daí a importância de estar atento ao início dos sintomas e estar atento às medidas de precaução para não ter contágio, nem contaminação do ambiente. Doutora, a gente está entrando amanhã no período de inverno, um período mais frio, né? No inverno brasileiro não é um inverno tão rigoroso, mas requer mais cuidados, além dos que a gente já está tomando. Isso é uma outra coisa previsível. A nossa sazonalidade, né? Esse período do ano onde chove pouco, a qualidade do ar fica ruim,
né? A umidade relativa do ar ela fica ruim. Isso favorece a circulação de vírus na sociedade. Isso é um conhecimento que já existe de longa data, né? Então é uma coisa que se soma à problemática atual, né? Então, os cuidados é manter os ambientes arejados, né? Se possível, umidificar o ar. Todo mundo tem em casa umidificador. Nós temos experiências de estiagens passadas, né? Nós já sabemos, nós já tivemos essa aulinha lá atrás, né? Toda a cobertura vacinal ela foi muito positiva, tanto na rede pública quanto na rede privada. Então, vacina, isso é uma coisa muito importante, as pessoas já chegarem vacinadas para essa época do ano, né? E isso se soma àqueles cuidados que a gente vem reforçando sistematicamente, né? Que todo mundo está vendo aí do álcool e companhia. Doutora, a senhora falou agora da vacina. A vacina ela não previne contra o Covid, mas ela previne contra a influenza. Eu queria que a senhora falasse um pouco da importância disso também, das pessoas estarem vacinadas. Síndrome gripal, o termo síndrome, ele é um conjunto de sinais e sintomas. O agente etiológico, qual foi o bicho que está causando a síndrome gripal, a gente tem um leque de opções, né? Um deles é a influenza. Então, se eu estou numa pandemia, existe livre circulação do coronavírus na sociedade, o que eu puder fazer para minimizar a circulação de todos os vírus, né, de outros todos os vírus, isso é altamente positivo quando eu recebo um paciente com síndrome gripal em termos de probabilidade de agente etiológico, né? Então, você imagina numa sociedade onde ninguém foi vacinado para influenza. Essas pessoas começam a fazer síndrome gripal. Aí, se a pessoa chega na assistência de saúde, ela se apresenta para o serviço de saúde, você fica caçando, literalmente, qual é o agente etiológico, né? Então, além de diminuir, obviamente, o número de pessoas por conta de infecção por influenza, porque existe um efeito rebanho, a maior parte das pessoas está vacinada, portanto, o vírus não faz livre circulação na população, né? A gente sabe que se aquele indivíduo está vacinado e está com um quadro respiratório importante, provavelmente aquele indivíduo tem Covid, por exemplo, né? Doutora, hoje, com esse quadro, com o número de pessoas aumentando, o número de pacientes aumentando, a cidade tem uma capacidade para prestar esse atendimento? Até quando tem essa capacidade? Várias previsões foram feitas baseadas em contas, né, em fórmulas estatísticas, né, tanto com apoio do governo do estado, quanto de apoio de outras entidades muito reconhecidas para saber qual seria a previsão de aumento do número de leitos, e essa tarefa o município fez direitinho, né? Lembrando que é previsão. Sim. Né? Então, extrapolando num cenário ruim, onde o número de casos máximos são X, precisaríamos ter o leito estendido X, né? Então, essa tarefa o município fez, a tarefa de casa foi feita. A gente espera que tudo caiba na estrutura que foi montada. Isso é baseado em contas, em previsões epidemiológicas. Doutora, para a gente finalizar então, eu gostaria que a senhora deixasse mais uma vez o alerta para que aquelas pessoas que possam ficar em casa, aquele alerta para que ajude a contenção desse vírus na cidade. Qual é a dica que a senhora dá, além de a senhora já ter falado disso, mas para a gente reforçar mais uma vez esse fato, porque é realmente um fato importante que ajuda a combater isso, né? A gente sabe que a estratégia mais eficiente é barrar a circulação do vírus. Então, o isolamento social é a estratégia mais eficiente. Eu sempre digo que o melhor é não pegar, certo? Porque a heterogeneidade da doença ela é tão grande que você não sabe o que vai acontecer com você. Então, o melhor é não pegar. Nesse contexto, o que eu puder fazer para evitar o risco de contágio, eu devo fazer. E ficar em casa é uma delas. Então, se você pode ficar em casa, sim, você ainda deve ficar em casa. Flexibilização da circulação das pessoas não é igual ao fim da pandemia. Todo cuidado é pouco. Eu devo usar a máscara, eu devo pensar no próximo, eu devo higienizar minhas mãos sistematicamente e eu devo respeitar o distanciamento social. Não é virtual. A doença ela existe, ela está em livre circulação na população e a pandemia, infelizmente, ainda não acabou. Até esta sexta-feira, dia 19 de junho, Pindamonhangaba contabiliza 109 casos da doença, sendo que destes, 46 estão recuperados. Também foram registrados 8 óbitos. Já o índice de isolamento social na cidade, com base nos dados do dia 18 de junho, é de 46%.